boa noite para você de casa. O NTV News está começando. Você vai ver que veículos com sinais de adulteração para furto ou roubo é recuperado pela PRF em Patos de Minas. Incêndio em recicláveis danifica parte de residência vizinha e a gente vai mostrar também. Morador reclama dos transtornos e prejuízos causados por vazamento de esgoto. Estão abertas as inscrições para o projeto Inventando Moda do Unipan. Alunos de projeto que ensina jiu-jitsu para crianças carentes celebram conquistas. Os cuidados com os pets em meio ao tempo seco e a onda de calor. Mudança na bandeira tarifária impacta em aumento menor na conta de luz. Boletim da Fiocruz mostra aumento nos casos de Covid-19. A gente fala sobre os índices de imunização contra a meningite em Patos de Minas. O crescimento nos números do turismo entre os mineiros. E mulheres lideram nos empreendimentos do mercado da beleza. É agora no NTV News. A gente começa essa edição com um giro de notícias desta sexta-feira. A Polícia Rodoviária Federal recuperou um semi-reboque com indícios de adulteração na BR-365 em Patos de Minas. Os agentes realizavam a operação de combate ao crime quando o veículo de carga foi parado. Durante as verificações, ficou constatado que as identificações teriam sido modificadas para esconder possíveis irregularidades, como furto ou roubo. O motorista foi encaminhado para a delegacia de plantão e o veículo apreendido. Na manhã desta sexta-feira, equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atendimento a uma ocorrência de incêndio em uma residência no bairro Novo Horizonte, na cidade de Lagoa Formosa. O fogo atingiu um local utilizado para armazenar materiais recicláveis e danificou parte da parede de uma casa vizinha. A Defesa Civil interditou o local temporariamente para avaliar os danos causados ao imóvel, que apresentou rachaduras de até 2 centímetros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu. Testemunhas relataram suspeita de incêndio criminoso que deverá ser investigado pela polícia. Em Patos de Minas, o Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência de um princípio de incêndio em um restaurante na região central da cidade. Quando os militares chegaram ao estabelecimento, o fogo já tinha sido controlado pelos funcionários da empresa. Segundo os bombeiros, este foi o segundo princípio de incêndio enfrentado no mesmo local em um intervalo de apenas 10 dias. O morador do bairro Sebastião Amorim vem sofrendo com os transtornos causados pelo vazamento de esgoto na Avenida Afonso Queiroz. Romero tem um comércio na avenida e vem passando por dificuldades há muito tempo. O esgoto que vaza de forma ininterrupta e escorre por grande parte do local sai do seu passeio e também invade o comércio, prejudicando toda a produção e o trabalho dos funcionários. Esse esgoto aqui, uns anos atrás até não tinha não, mas como eles construíram muitas casas para cima e jogaram tudo nessa rede, a rede não suporta mais. Então de lá para cá, todo mês, toda semana nós estamos com esse problema aí, ó. Aí aqui a gente tá vendo, parece que estourou alguma coisa aqui, tá enchendo toda a calçada, né? Isso, tudo. Hoje ali embaixo até que não tá vazando muito não, mas essa semana vazou muito ali. Teve até um acidente, um rapaz caiu de moto ali. Com esse vazamento, você vê que está insuportável, porque toda semana isso você tem que parar de trabalhar para ficar correndo atrás desses prejuízos que a gente está levando, né? De acordo com os moradores, inúmeras reclamações foram feitas para a Copasa, mas até agora nada foi feito. Eles me prometeram vir cá desentupir isso aqui e dizem que conversou com o pessoal lá que eles vão quebrar o esgoto da rua para ver o que está acontecendo. Tem incomodado, isso aí é direto, hoje ainda tem até pouco. De vez em quando eu tenho que chamar uma empresa terceirizada para poder ligar uma bomba e jogar tudo para a rua. E por mais uma vez, fica o pedido para que a situação se resolva da forma mais rápida possível. O pessoal da Copasa ou a prefeitura, então vamos pedir um apelo para o pessoal da Copasa, vamos ver se eles vêm mesmo e resolvem esse problema mesmo, né? Pois é mau cheiro, é contaminação, é risco de contaminação, é um transtorno não só de quem reside ali, por causa de tudo isso, mas também por quem passa por ali, passa muito, o fluxo é grande nessa avenida, né? E toda a movimentação que se tem ali naquele... Quem já passou por ali sabe disso, de toda a movimentação que tem por ali de veículos de grande porte, de pequeno porte, de motocicletas, moradores que o tempo todo convivem com esse mau cheiro e com esses transtornos desse esgoto vazando. E não é de agora, como o próprio morador disse, mas quem passa por ali sabe bem que isso não é de agora e que acontece
com muita frequência. A Copasa, nós entramos em contato com a Copasa e a Copasa informou que uma nova manutenção no imóvel já estava agendada para esta sexta-feira, né? Conforme a companhia de saneamento, ontem os técnicos realizaram uma desobstrução da rede no local, situação que causou este extravasamento, né? Foi um serviço que acabou provocando isso. As equipes irão analisar o caso novamente, conforme a Copasa, para evitar sua reincidência. E tem sido reincidente, né? Os próprios moradores acabam declarando isso, falando sobre isso, porque realmente tem ocorrido com muita frequência. A Copasa precisa tomar uma providência para poder dar fim a esse transtorno tão grande que afeta tantas pessoas, né? Naquele espaço ali, naquele trecho ali entre a avenida que tem duas pistas, a que sobe para a parte alta e a que desce para a região central. Então é preciso que algo seja feito com mais... que seja um serviço mais efetivo, né? Para não só amenizar, como também dar fim a esse problema que vem se repetindo. Olha, depois do intervalo estão abertas as inscrições para o projeto Inventando Moda do Unipam. E alunos da iniciativa que ensina jiu-jitsu para crianças carentes celebram conquistas. Alunos do projeto Chave da Vida, que ensina jiu-jitsu para crianças carentes em Patos de Minas, vem se destacando nas competições e conquistando medalhas. Há mais de 6 anos, um projeto social de jiu-jitsu começou a mudar a vida de várias crianças em Patos de Minas. Hoje, o projeto Chave da Vida atende cerca de 40 crianças, de 5 a 16 anos, no bairro Alto da Colina, utilizando o jiu-jitsu como ferramenta de transformação. O mestre Carlos Alexandre ensina os jovens não apenas as técnicas da arte marcial, mas também valores essenciais para a vida, como disciplina, respeito e autoconfiança. Eu tô aqui porque eu gosto. Se eu não gostasse, eu não tava aqui. Aqui eu não ganho nada com isso. Aqui eu faço de coração. Aqui eu tenho um prazer de estar aqui. E devagarzinho a gente tem alguns apoios, algumas ajudas. Devagarzinho a gente vai levando, vai indo, vai dar certo. O projeto começou com a ideia de oferecer uma alternativa saudável e educativa para as crianças carentes da comunidade. E desde então tem feito a diferença na vida de muitos. Ele me ensinou a ser forte, ele me ensinou a lutar, a defender e muitas outras coisas. Eu sou muito feliz aqui no projeto, eu não quero sair dele nunca. Se Deus quiser, eu fico. E por que você gosta tanto? Porque eu treino muito, eu só gosto do projeto por causa do meu professor, que ele é bem bom, né? E os meus colegas ali, eu me dedico muito, luto, caliço, perco, mas depois eu chego um dia eu ganho. Eu sou assim, um dia eu deixo, outro dia eu ganho. No último domingo, mais de 20 crianças do projeto participaram de um campeonato de jiu-jitsu em Coromandel e o grupo conquistou o 2º lugar da competição geral, além de medalhas individuais. As aulas aqui do projeto é na terça, quinta e no domingo. Vai trabalhando direitinho, organiza a criançada, os pais ajudam muito e o resultado tá aí. A gente foi lá, a gente ficou em 2º lugar geral, pontuação, muita medalha, muito cinturão. E a gente vai continuar treinando, que a intenção é o quê, cara? É colocar a meninada lá no topo, né? Aonde eu der conta de levar, a gente vai ir. Manuela, você participou da competição domingo, ganhou esse cinturão tão bonito. Você ficou feliz? Você gosta bastante de fazer jiu-jitsu? Sim. Foi a primeira vez que muitos dos alunos participaram de um campeonato, o que tornou a conquista ainda mais especial. Eu gostei da luta, que eu ganhei a medalha de ouro, e da primeira luta do Beraba, que eu ganhei a medalha de bronze. O que você mais gostou de participar lá na competição? Lutar. E você gosta de vir participar aqui no projeto? Sim. Porque nós treina até ir pro campeonato. Além de competirem contra atletas de outras cidades, as crianças tiveram a oportunidade de vivenciar o espírito de equipe e superação. Gostei na hora que eu lutei. Você ficou feliz quando você recebeu as medalhas? Fiquei. E aqui, quando você vem treinar, o que você mais gosta? De lutar, treinar. Por que você veio procurar aqui o jiu-jitsu? Para praticar mais esporte e aprender
coisas novas. E sobre as técnicas, né? Qual que você mais gosta? Mata-leão. E você pretende seguir essa carreira, participar de mais competições? Sim, de muitas. Bacana, né? A participação da garotada do esporte tem esse poder, né? De resgatar, de acolher, de dar disciplina, né? A gente precisa apoiar todas essas iniciativas. Olha, são abertas as vagas para o projeto Inventando Moda do Centro Universitário de Patos de Minas. A iniciativa faz parte do projeto Cultura no Unipan e funciona como um curso de extensão para quem tem interesse em aprender a costurar. O Inventando Moda pretende conseguir passar um pouco de todos os conhecimentos em aulas que acontecem uma vez na semana. Começamos desde o design, que é o desenho do corpo humano, né? Passamos para a parte já de maquinário, aprender a mexer com máquinas. Então, tem gente assim, de 18 à idade que quiser aprender. Então, é bem variado. Alunas novas, né, e mais maduras, mas estão todas aí atrás de um aprendizado. Então, pode ser quem já tem alguma experiência ou quem não tem nenhuma experiência. Então, aprende a trabalhar com o maquinário, todos os tipos de pontos e tudo, fazendo junto à modelagem, porque você aprende como riscar, tirando medidas, né, e faz o molde, corta no tecido e monta. Então é completo. Apesar de que o curso agora começou início de agosto e vai até final de novembro, ele tem essa quantidade limitada, mas dá para ver muitas coisas, praticamente tudo que é necessário. De uma forma básica, que futuramente a pessoa pode se aprofundar. O curso pode ser muito importante para aquelas pessoas que de alguma forma querem desafios e entrar em uma nova profissão. Nunca é tarde para quem quer recomeçar. Quando você aprende numa escola profissionalizante, você aprende para trabalhar numa indústria, numa fábrica, né? Aqui não, você está aprendendo para você. Você vai depois decidir o que você quer. Você quer aprofundar, quer montar uma empresa, ou você quer fazer na sua casa, você quer ter um ateliê, você quer consertar suas peças ou fazer suas peças. Então, é muito eclético o que a pessoa pode daí se inspirar, né? E ter isso como uma profissão ou um hobby. E para quem tem interesse em participar ou de saber mais sobre os valores, basta realizar a sua inscrição no Univentos ou entrar em contato com o Unipan. Mas é necessário correr, pois as vagas são limitadas. Nós temos um limite por sala, né? São 10 alunos por sala, justamente para ficar na quantidade correta de maquinário, para cada um trabalhar na sua máquina, né? O Unipan disponibiliza todo esse material, todo esse equipamento. E não tem idade, e nem precisa estar fazendo um curso aqui no Unipan. Você pode ser pessoas da comunidade, né, que queira participar. E estamos aí com a turma muito boa, são 3 turmas. Ainda temos vaga na quinta-feira, segunda, quarta e quinta. Da quinta desde as 18 horas até 22 horas, ainda temos a possibilidade de ter alunas. A seguir tem a previsão do tempo para o fim de semana aqui no News. Mudança na bandeira tarifária impacta em aumento menor na conta de luz e os cuidados com os pets em meio ao tempo seco e onda de calor. Durante o mês de setembro, a bandeira tarifária vermelha estará em vigor. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o acréscimo será de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. De acordo com a ANEEL, o aumento na tarifa foi motivado pela previsão de chuvas abaixo da média nos reservatórios das hidrelétricas, o que provocou o acionamento das usinas termoelétricas, que são mais caras para produzir energia. Inicialmente, o aumento seria de quase R$ 8,00, mas o governo voltou atrás e manteve o patamar 1 da cobrança. Nós temos a falta de água, a falta de chuva para encher nossos reservatórios, e por outro lado nós precisamos atender a demanda em relação ao consumo de energia. Por isso que nós temos que acionar as termoelétricas, E o custo operacional para a gente poder gerar essa energia com as termos
né, acionada, ele é bem maior. A Agência Nacional de Energia Elétrica destaca que a indicação das bandeiras servem como um aviso para que o consumidor se organize para o aumento das tarifas. Mas mesmo assim, o aumento pesa nas despesas fixas da população. Alta, sempre vem alta. A energia de casa ela vem na média de 220 a 230 e poucos. Vindo essa bandeira vermelha aí, ela vai chegar a 250. Então é a coisa que para nós aqui, a população, principalmente a mais baixa, pesa muito no bolso. Percebi que aumentou um pouquinho, né? Que aumentou. Agora, da minha casa mesmo, de baixo, tá vindo 2 talão no mês só, não tô gostando disso não. Ah, tem notado sim, viu? Tem aumentado e a gente tem visto a população reclamar sobre essa questão. E agora ainda vai entrar a bandeira vermelha, né? Ainda piora mais. E está aumentando a cada dia mais, né? E para a população carente não está fácil, não. Só percebi que aumentou mesmo, porque a gente quase não fica em casa e o valor só tem aumentado. Alguns aparelhos acabam aumentando ainda mais o valor da conta, principalmente nesse período de mais calor, como ventiladores, ares condicionados e chuveiros. Ventilador, fica ligado. Fica assim. Eu acho que tá gastando mais com esse calor, viu? Tomando mais banhos. Acho que no mínimo uns 2 banhos no dia, porque tá calor demais, viu? Para que a conta não pese tanto, há algumas dicas que podem contribuir para a diminuição do valor final do pagamento. Desligar aparelhos eletrônicos da tomada, né? Nós sabemos que tem vários aparelhos que eles funcionam, né, com stand-by. Então, mesmo ele desligado, ele está consumindo energia. Aproveitar bem a luz natural aí durante o dia. Então, você aproveitando aí essa luz natural, você evita ficar acendendo lâmpadas aí de maneira desnecessária. Ar-condicionado, chuveiro, geladeira, né? Se eles tiverem bom status de manutenção aí também, já é um excelente indicativo aí de consumo, né, de energia de maneira eficiente. Boas dicas, né? A gente tem mostrado aqui os cuidados com a saúde por causa da onda de calor e do tempo seco. Mas os pets, os animais, também são impactados pelas condições do tempo. Por isso é bom ficar atento às dicas aí de saúde. Períodos mais quentes do ano são os preferidos dos tutores de animais, pois o clima fica muito mais agradável e propício para passeios e viagens. Antes de mais nada, é muito importante ressaltar que os animais não realizam a troca de calor da mesma forma que os humanos. A transpiração ocorre por meio do focinho, pela boca e pelas almofadinhas das patas, e os gatos ainda conseguem controlar a temperatura por meio da lambedura dos pelos. Por isso, é muito importante que os donos estejam atentos aos seus pets. Tem que tomar bastante cuidado, que nesse calor muitos animaizinhos passam bastante mal. Fica com a respiração mais ofegante, com dificuldade de respirar, às vezes pode ficar com a linguinha roxa, o animalzinho fica mais quietinho, não quer andar, então fica mais deitado, e até uma desidratação mesmo, né? Porque às vezes eles bebem pouca água e não conseguem repor o que o corpinho precisa. Algumas dicas são muito importantes para mantê-los refrescados e hidratados. Oferecer bastante água, né? Deixar bastante água à vontade para eles mesmos, dar pedrinha de gelo, frutinha congelada, não são todas as frutas que eles podem, mas melancia, melão, né? É muito interessante. Tem cachorrinho que gosta de patê, então completar com um pouquinho de água para fazer as pedrinhas de gelo mais saborosas, para incentivar eles a beberem bastante água mesmo. Prestar muita atenção no horário de passear, né? Tem os horários ideal, por exemplo, antes de 10 horas, após as 18 horas, justamente para não queimar as patinhas, porque o asfalto é muito quente. Então isso pode causar queimaduras graves mesmo, até de 3º grau. Os cães de focinhos achatados, chamados de braquiocefálicos, como pugs, bulldogs e shih tzus, apresentam uma maior dificuldade para realizar essa troca de calor, podendo apresentar uma respiração mais ofegante, sendo de extrema importância redobrar os cuidados. O shih tzu, né, o pug, o bulldog tem o narizinho mais achatado. Então, para eles é mais difícil de respirar, fazer essa troca para poder respirar com maior facilidade. Então, colocar, por exemplo, um umidificador de ar, igual criancinha mesmo, um bebezinho. Coloca um umidificador de ar para eles, vai facilitar bastante. Um ventilador pode ajudar também. Os horários do passeio, né, evitar os horários mais quentes, igual a gente já conversou. Ar-condicionado também pode ajudar bastante, refresca muito. Nada em excesso também, né? Não pode deixar ali o ar em cima dele o tempo todo. Então, só nos horários mais quentes para poder facilitar mesmo para eles. Os problemas de pele e transmissão de doenças também aumentam nessa época do ano.
Por isso, é necessário o acompanhamento de um veterinário em caso de sintomas. Importantíssimo. Então, se o seu cachorrinho ou gatinho está com dificuldade de respirar, está muito quietinho, né? Você vê que não está normal, já corre para o veterinário, porque é uma urgência. A massa de ar quente e seco continental continua proporcionando calor, índices críticos de umidade relativa do ar e estabilidade atmosférica. Ou seja, o calorão deve se manter no fim de semana. Então confira aí os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. A tendência é de aumento na nebulosidade e névoa seca. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 20% no Alto Paranaíba e Noroeste, conforme o IMET. Em Patos de Minas, no sábado, variação de 17 a 35 graus e no domingo, de 16 a 33 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, no sábado, de 17 a 35 e no domingo, a máxima prevista é de 33 graus. Em Coromandel, no sábado, variam de 18 a 36 e no domingo, de 17 a 33 graus. Em Lagamar, no sábado, de 18 a 36 graus e no domingo, de 18 a 34. Em Arapuá, no sábado, de 17 a 34 graus e no domingo, a variação fica entre 16 e 31. E em João Pinheiro, no sábado, mínima de 18, com a máxima devendo chegar aos 36 graus. E no domingo, variam entre 17 e 34 graus. Em instantes aqui do News, você vai ver que o boletim da Fiocruz mostra aumento nos casos de Covid-19. E a gente fala sobre os índices de imunização contra a meningite em Patos de Minas. Neste bloco a gente fala de saúde. O boletim Infogripe divulgado pela Fiocruz aponta aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave em diversos estados, inclusive em Minas Gerais. Entre crianças e adolescentes de até 14 anos, o principal responsável é o rinovírus. Nas demais faixas etárias, o predomínio é da Covid-19. Por outro lado, os casos de vírus sincicial respiratório e influenza A mantêm a tendência de queda na maior parte do território. O estudo se refere à semana epidemiológica de 25 a 31 de agosto. O Infogripe ele reporta os casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, tem vários agentes que podem levar a esse quadro. Alguns deles são virais. Então, o Infogripe ele monitora o número de casos que estão associados a alguns dos vírus. Então, tem influenza A, influenza B, rinovírus, vírus sincicial respiratório e o SARS-CoV-2. O que tem se observado é que a maioria dos casos em criança está associada a vírus sincicial, E em jovens e adultos e idosos varia entre influenza e SARS-CoV-2. O que eles têm observado é que agora está aumentando o número de casos associados a SARS-CoV-2. Então isso é uma dinâmica que é normal, Um vírus aumenta, outro diminui, à medida que você vai abrindo uma janela para o outro aparecer. O pesquisador reforça a importância da vacinação em dia contra a Covid-19 para todas as pessoas dos grupos de risco e o cuidado para não transmitir o vírus. Essa dinâmica ela é normal, ela flutua desse jeito mesmo. O importante é que a população observe sintomas, se tiver sintoma gripal, usar máscara, evitar passar esse vírus, seja lá qual for, para outras pessoas e manter a vacinação em dia. A vacinação contra a meningite C em Patos de Minas tem obtido índices satisfatórios de procura. Em comparação com o igual período do ano passado, o aumento na imunização ficou em cerca de 40%. Os dados coletados em todo o estado apontam um aumento significativo nos índices vacinais das 19 vacinas oferecidas para crianças de até 2 anos e a da meningite C foi o grande destaque. A imunização contra a doença alcançou 105,74% de cobertura, superando em mais de 10 pontos percentuais a meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde. A dose de reforço também ultrapassou a meta, atingindo 102,96% neste ano. Em Patos de Minas, o município não só repete, mas aumenta o bom desempenho na cobertura vacinal.
Em 2023, o percentual de 101,06% foi alcançado em crianças menores de 1 ano e 78,90% em crianças de 1 ano. Em 2024, esses números subiram para 140,86% em crianças menores de 1 ano e 96,76% em crianças de 1 ano. É necessário reforçar a importância de estar se vacinando, pois a meningite, em casos mais severos, pode levar a óbito em menos de 24 horas após a contaminação. Ela é uma infecção que ataca as meninges, as membranas que protegem o cérebro e a medula espinhal. A doença, que é altamente contagiosa, pode ser transmitida por gotículas e secreções respiratórias, ingestão de alimentos e água contaminados ou contato com fezes. Seus sintomas incluem cefaleia, náuseas, vômitos, fotofobia e letargia, podendo levar a complicações graves como choque, falência de múltiplos órgãos e, como dito anteriormente, até a morte. Em 2023, Minas Gerais registrou 40 casos da doença, resultando em 11 óbitos. De janeiro a 30 de agosto de 2024, foram notificados 30 casos e 6 óbitos. Daqui a pouco aqui no News, o crescimento nos números do turismo entre os mineiros e mulheres lideram nos empreendimentos do mercado da beleza. Um levantamento feito pelo Sebrae aponta que o número de mulheres que empreendem no mercado da beleza tem crescido consideravelmente. Em Minas Gerais, mulheres representam 75% da administração de negócios na área da beleza, área que é uma das mais lucrativas do Brasil. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, o Brasil tem o terceiro maior mercado consumidor do mundo. Quando a gente começa a empreender, a gente simplesmente começa pela necessidade. A vontade de fazer algo é que já está aqui dentro, mas assim, a necessidade de fazer mais dinheiro, a necessidade de sair ali daquela bolha é muito importante. E a área da beleza é uma coisa que me move muito, porque nós mulheres, a gente está sempre em busca de melhorar alguma coisa, né? Então isso me fez virar uma chavinha de que a área da beleza seria muito importante. Desde pequena, eu cresci com a minha tia trabalhando no salão, né? Então acaba que vai levando de geração, né? Então, desde pequena você ajudava a sua tia no salão? Sim, desde os 9 anos minha tia abriu um salão e foi eu e minha irmã ajudar ela nessa empreitada. Muitas mulheres veem no ramo da beleza uma possibilidade de empreender em algo que elas dominam. Uma pesquisa feita pelo Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais, em 2024, aponta que 70% das mulheres empreendedoras em Minas Gerais são responsáveis também pelos afazeres domésticos. Eu tenho o suporte da minha família, meus filhos me ajudam muito, mas acaba que a maior parte fica para a dona da casa mesmo, né? Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda alguns dias específicos, mas a maioria das vezes é aqui, são as viagens, e quando a gente chega em casa ainda tem os deveres de casa, os afazeres de casa. Então eu consigo desempenhar esse papel muito bem, mas não deixa de ser um desafio. A ansiedade, o medo e o receio de não dar certo são alguns dos desafios que as mulheres empreendedoras enfrentam. Além disso, o medo de não permanecer no mercado escolhido é uma grande dificuldade para as empreendedoras. A gente começa por uma necessidade, mas manter-se aqui dentro, manter-se firme, é difícil. Então, para mim, uma das maiores dificuldades é manter firme empreendendo. Apesar da explosão da internet, das vendas online e das lojas físicas, muitas mulheres ainda sobrevivem ou complementam sua renda como consultoras de produtos de belezas e garantem que muitas clientes ainda gostam de olhar as revistas físicas, para que possam escolher melhor os seus produtos. Segundo o levantamento da Natura e Avon, líderes no ramo nacional, a venda por catálogos físicos ainda movimenta 1,8 milhão de reais no país. O Brasil também é o terceiro país do mundo em lançamento de produtos de beleza. Os ganhos gerados pela consultoria de beleza através dos catálogos ajudam a completar a renda das consultoras. Há uma procura muito grande pelas revistas. A mulherada gosta de olhar, de folhear, acompanhar a promoção, acompanhar novidades, né, que no folheto vem bastante chamativo. Acaba sendo um complemento, né? A cliente vem à procura de um batom, um óleo de cabelo, shampoo. É bem interessante.
Minas Gerais lidera as estatísticas que apontam o crescimento turístico no Brasil. O estado teve alta de 9% em relação ao mesmo período de 2023. Pelo segundo ano consecutivo, Minas Gerais permanece na liderança do crescimento da atividade turística no Brasil. O estado também segue sendo destaque em relação ao crescimento acumulado dos últimos 12 meses, com o percentual de 11,1%, enquanto a média nacional foi de 3,4%. Os dados são do IBGE e foram compilados pelo Observatório do Turismo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. O estado se destaca por ter uma grande variedade de opções de turismo para todo o público. Do ecoturismo ao enoturismo, passando pelas cidades históricas e destinos gastronômicos, turistas de todo o Brasil e estrangeiros têm buscado cada vez mais viajar por Minas Gerais. Alguns destaques são a Serra do Cipó, com as suas muitas cachoeiras, as cidades históricas e o desenvolvimento das rotas das vinícolas. O semestre também foi marcado pelo recorde nos repasses do ICMS Turismo, com mais de 37 milhões distribuídos a 513 municípios. O aumento histórico se deve à Lei 24.431 de 2023, que elevou de 0,1% para 0,5% o percentual destinado a atividades turísticas. O Secult Minas Gerais também fez investimentos de mais de 3 milhões no setor. O montante foi aplicado em áreas estratégicas como a divulgação turística do estado no Brasil e no exterior, estruturação de produtos turísticos, desenvolvimento da política de regionalização, planejamento e monitoramento do turismo e capacitação profissional. Ao todo, foram mais de 40 milhões investidos nos 6 primeiros meses de 2024. O poeta fala que Minas são muitas, é porque a gente tem muito para mostrar, né? Minas Gerais tem essas questões que envolvem tanto o meio urbano quanto o meio rural e o turismo que leva essas pessoas a procurarem o estado mineiro é justamente por todas essas regiões que a gente tem de serras, né? De tantos locais que as pessoas visitam, até inclusive um pouco de história, né? Tem muitos locais em Minas Gerais, quem viaja por aí sabe muito bem. Muitos locais em Minas onde parece que o tempo não passou, né? A impressão que dá é que o tempo parou e que a gente está ali, ó, viajando numa máquina do tempo, nesse turismo de fora do tempo, né? Nesse turismo aí que enfrenta uma modernidade ao seu redor, mas que se mantém, né, com suas características históricas, além das suas belas cachoeiras, rios e outras atividades que levam o turista de todos os lugares a vir para Minas Gerais. Por isso esse crescimento, a gente tem que valorizar as nossas mineridades sempre, né? Vamos mudar de assunto porque a gente teve um atropelamento e os acidentes têm ocorrido com muita frequência em Patos de Minas e a gente tem visto o tempo todo, todos os dias, vários acidentes, inclusive um que aconteceu agora há pouco aqui em Patos de Minas, na Avenida Paracatu. Uma mulher foi atropelada por uma motocicleta. A repórter Isabela Sanches tem as informações. Mais um acidente de trânsito foi registrado no fim da tarde dessa sexta-feira em Patos de Minas. Era por volta das 6 da tarde quando uma mulher de 55 anos foi atingida por uma motocicleta quando foi atravessar a Avenida Paracatu. De acordo com testemunhas, o motociclista não estava em alta velocidade no momento do acidente. O motociclista parou no momento e prestou todo o atendimento, à vítima. O SAMU foi acionado também e compareceu ao local, prestando os primeiros socorros. A vítima, mulher de 55 anos, foi encaminhada à Santa Casa, com corte na cabeça, confusão mental e também se queixando de dores nos membros superiores e membros inferiores. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Obrigado, Isabela, pelas informações. Acidentes que ocorrem o tempo todo. Tem sido impressionante a quantidade de acidentes que têm sido registrados em Patos de Minas, né? Tanto nas rodovias quanto dentro da cidade, principalmente dentro da cidade. Acidentes que envolvem motos, carros, enfim, é um trânsito muito pesado, né? Todo cuidado é pouco para esse trânsito aí que tem vitimado muitas pessoas e inclusive tirado vidas, né? O que é aí uma estatística triste para uma cidade do porte de Patos de Minas. A gente tem que repensar, né, as nossas ideias sobre o trânsito, repensar aí a maneira como a gente lidar com o trânsito, tanto o respeito quanto a maneira como o trânsito se desenvolve. Estamos aí num período eleitoral, né? A gente espera que os nossos candidatos, então, possam colocar aí nos seus planos futuros aí, né,
um deles vai ganhar, né? Então, que eles possam colocar nos seus planos aí o repensar das nossas vias, da nossa educação com relação ao trânsito, porque tem sido triste, né? Vivenciar todos os dias casos de acidentes, excesso de velocidade, desrespeito à sinalização, são muitos os fatores, né? Enfim, a gente precisa rever tudo isso. O 40 News está terminando, volta amanhã. Uma ótima noite para você e até lá.